Fala, galerinha, a gente vai começar a correção do livro de geografia, ok? Fiquem bem atentos e qualquer coisa é só dar pause e voltar a vídeo correção, ok? Aqui nós vemos esses dois mapas mostrando migrações em períodos diferentes no Brasil. Aqui na número 1 está perguntando, entre 1950 e 70, quais foram os principais estados de onde se originaram os fluxos migratórios? Então nós temos regiões Nordeste e Sul e algumas cidades como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro que migraram para Mato Grosso e Goiás. É só observar nos mapinhas, tá, meu amor? 2. Era para a gente se juntar e observar o sentido das setas dos mapas A e C e depois responder que diferenças vocês observam nos fluxos migratórios. A gente vê que o mapa A, a migração da região Nordeste vai para o Sudeste. Porém, na C, ele é um mapa mais contemporâneo, então ele indica que não há um sentido principal de onde derivam, quer dizer, de onde partem os fluxos, ok? E na terceira, de acordo com os mapas, quais os fluxos migratórios que ocorreram na região que nós vivemos, né? Nós vivemos na região Sudeste. Então, o mapa A mostra que o fluxo migratório partiu do Nordeste. E a gente vê que no mapa C, eles partiram do Nordeste também dentro da própria região. Agora a gente vai para a página 268. Está perguntando aqui, qual foi o período em que mais chegaram imigrantes europeus no Brasil? Está aqui, ó, entre os anos de 1884 e 1993. Perguntou, na sétima, quais foram os principais grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil? Está aqui o grupinho, ó, foram os italianos, portugueses, alemães, espanhóis, sírios, turcos e japoneses. E na oitava questão, já é uma vivência sua, dentro da sua família. Existe histórias de imigrantes, tá? Se existe, você vai fazer o que a questãozinha está perguntando. Pergunte aos adultos que convivem com você em que ano eles chegaram ao nosso país, de onde eles vieram e por que eles vieram, tá? Caso você não tenha, não precisa responder, ok? Nós estamos na página 270. Está perguntando do texto anterior, o texto da página 269. Vamos dar uma olhadinha, olha. Tá? Leitura. Leia o trecho a seguir do livro A Menina que Fez a América. Tá? De acordo com esse texto, vamos responder essas questões. A qual passo refere-se o texto da página anterior? Refere-se ao processo de imigração de europeus para o Brasil. 2. Segundo o texto, quais foram as causas desse processo? Por que os europeus estavam vindo para o Brasil? Nós conversamos sobre isso na sala, tá? Ó, para substituir a mão de obra africana libertada pela abolição da escravatura. Isso que a gente já falou na sala. Foram quando os negros africanos foram libertos da escravidão e o Brasil precisava de mão de obra, né? Então foram substituídos. Aqui, 3. Segundo o texto, porque os italianos imigraram para o Brasil no final do século XIX, porque lá a vida estava muito difícil para os trabalhadores dos campos da Itália e outras partes da Europa. Então, eu também já comentei sobre isso. Eles vieram para cá na ilusão de que aqui se teria uma vida melhor, tá? E aqui era para fazer uma pesquisa sobre o meio de transporte utilizado pelos italianos para chegar ao Brasil. Vocês vão fazer o desenho de um navio. Pode até dar uma olhadinha na internet e ver o estilo do navio lá no final do século, tá? Agora a página 271. Vamos lá. Em 2015, de onde veio a maioria dos imigrantes que chegou no Brasil? Tá escrito aqui, ó, Haiti, Bolívia, Colômbia e Argentina. 10. Porque muitos haitianos decidiram sair do país em que viviam a partir de 2010. Decidiram após um terremoto em 2010 que destruiu grande parte da ilha. Na 11.
Qual foi o ano em que o Brasil começou a receber muitos venezuelanos e por que eles pedem refúgio no país? Foi em 2018, em razão de uma grave crise econômica e política no seu país. Agora a página 272, vamos dar uma olhadinha. Junte-se a 3 colegas, nós não temos como juntar, então dá pra gente fazer sozinha a pesquisa, tá? Era para pesquisar as principais cidades de onde brasileiros, onde moram brasileiros dos Estados Unidos. Então a gente tem aqui, né, Milles em Massachusetts, Broward, Miami-Dade e Palm Beach na Flórida e Fairfield em Connecticut. Na letra B, o principal motivo pelo qual os brasileiros emigram para o Paraguai, tá? O motivo é que é para eles empreenderem em novos negócios e principalmente investirem nas atividades industriais. Na próxima página, nós temos aqui o enigma, a origem dos personagens. Então, nós temos aqui esse vovozinho, de onde ele vem? Itália. Essa moça bonita? China. Esse rapazinho com um belo hambúrguer? Estados Unidos. E essa moça bonita? Ela veio da Angola. Página 275 veio pedindo para a gente fazer outro mapinha de aprendizagem. Tá aqui, ó, o que nós vimos neste capítulozinho. O fluxo migratório, vimos os mapas de fluxos, nós vimos o êxodo rural, nós vimos refugiados e nós vimos migrantes. A gente vai entrar no capítulo 3, onde fala sobre o Brasil desigual, sobre a desigualdade brasileira. Página 279 pede na primeira questão para marcar no mapa da página 278, tá? As maiores médias de renda per capita eu marquei de roxinho e as menores médias de renda per capita que eu marquei de pretinho. Olha, o mapinha, tá aqui o gabarito, tá? O que eu marquei de roxinho tá aqui embaixo, ó, os estados com a maior. E aqui de pretinho, tá? Os menores também, tá? Tem o Acre aqui também, não esqueça. Quando aqui na segunda questão, tá assim, ó. Em que regiões do Brasil ficam os estados em que a renda média per capita era mais de 998 até R$ 1.132 em 2017? Tá aqui, ó. Regiões Norte e Nordeste. Na terceira questão, você acha que nos estados com maiores rendas per capita existem problemas de desigualdade social? Sim, com certeza. Por quê? Porque a desigualdade social está espalhada por todo o território brasileiro, tanto na zona rural, que é o campo, quanto na urbana, pois há grande número de desempregados, pessoas sem casa, violência, falta de escola, diferença entre salários, entre outros. Tudo que causa a desigualdade social, quando uma pessoa tem mais que a outra, quando uma pessoa tem outras possibilidades que alguma não tem, tá? Isso tudo gera desigualdade. Agora aqui na página 281, nós temos assim, ó, liste em uma tabela no caderno as regiões brasileiras de acordo com a quantidade de moradias com acesso a. Letra A, rede coletora de esgoto, tá aqui em cima, tá? Eu coloquei aqui, ó, 4A e listei as nossas 5 regiões e a porcentagem, ok? Aqui embaixo no cantinho, vocês desculpem estar apertadinho, gente, que se fizesse outra tela ia ficar confusa para vocês irem e virem, tá? Então aqui, ó, nesse cantinho tem a resposta da B, a porcentagem de brasileiros, a quantidade de moradias que tem acesso à água tratada. Aqui também nós temos as 5 regiões, ok? Agora, aqui na quinta questão, o bairro onde você mora tem acesso à rede de coleta de esgoto? Sim, nós temos. Inclusive, se você pegar a continha de água da sua casa, você vai ver que é cobrado a mesma quantidade, o mesmo valor que a gente paga de água, a gente paga de esgoto. Se a sua família consome R$50 de água, ele também paga R$50 de esgoto. Então, a continha vai vir R$100, porque a Águas do Paraíba entende que a quantidade de água que você gasta
também é a quantidade de esgoto que você gera. A gente sabe que não é bem assim, né? Porque muitas vezes essa água a gente utiliza para regar uma plantinha, lavar um quintalzinho, passar um pano na casa. Então, quer dizer, é água que não volta para o esgoto, né? E na sexta questão era para fazer uma pesquisa sobre o destino do esgoto que não é tratado no Brasil. Tá aqui, ó, no cantinho aqui, ó, de roxinho, tá? Parte do esgoto não tratado é lançado irregularmente em córregos, rios e mananciais, poluindo as águas e impactando o meio ambiente. É algo que a gente também já conversa. Por mais que em alguns lugares tenha tratamento de esgoto, né? Eles são lançados nesses locais. Se já havendo tratamento e causa poluição, imagina os lugares que o esgoto é lançado diretamente. Aqui na 282, está pedindo para identificar no mapa da página anterior a região do Brasil que havia mais pessoas que não sabiam ler e escrever e a região que tinha menos pessoas analfabetas em 2015. Eu circulei de roxinho, a região onde tinha mais gente analfabeta, e de azulzinho menos pessoas. Então vamos dar uma olhadinha aqui no mapinha, tá vendo? Olha, aonde tinha mais pessoas, Nordeste, e aonde tinha menos pessoas, região Sul. Lá embaixo da página está perguntando quantos médicos por habitante há na região onde você mora. Se a gente olhar aqui no mapinha, olha, região Sudeste está aqui. Então, para cada habitante nós temos 2,75 médicos, tá? A respostinha está aqui embaixo. Fique atento. Na página 284, nós temos a nona questão, que está perguntando por que pessoas com o mesmo nível de escolaridade recebem salários diferentes para fazer o mesmo trabalho. O que é isso? Por que pessoas que estudaram a mesma coisa, tipo, fizeram faculdade, a mesma faculdade, fizeram o mesmo ensino médio, quando eles têm um emprego, eles recebem salários diferentes para fazer o mesmo trabalho? Por que isso acontece? Tá aqui, ó. Pela discriminação de gênero e etnia na seleção de cargos de uma empresa. O que é isso? Discriminação de gênero, homem, mulher. Etnia são as chamadas raças, né? Brancos, negros, amarelos, quando eles são escolhidos para o cargo em uma empresa. Outra razão é que as mulheres, devido à maternidade, quando retornam, voltam ao mesmo patamar de quando saíram. Tipo, a mulher, ela era uma subgerente. Ela saiu para ter bebê, quando ela volta no mesmo nível. Quer dizer, não houve crescimento dela dentro da empresa. Ela vai ter que aguardar um tempo, trabalhar mais um pouco para ver se consegue subir de nível. Então, isso também é um fator. Na 10, em que nível de escolaridade existe a maior diferença de renda entre negros e brancos, homens e mulheres? A maior diferença está no nível superior, tá? Aqui na página 287 tem mais um mapinha da aprendizagem. E o que a gente fez? O que a gente viu aqui? Olha, nós vimos a desigualdade de renda. Vimos baixa, né, e alta. A desigualdade baixa, ela causa baixo analfabetismo e baixa mortalidade. Já a alta, ela cria maior índice de analfabetismo e maior índice de mortalidade. A desigualdade de renda no Brasil, renda diferente entre os estados, e os ricos compõem uma pequena parcela da população. Nós estamos na última página, tá, meus amores? Na página 288. Tá perguntando aqui qual é a diferença entre populoso e povoado, qual é a diferença entre um país populoso e um país povoado. O país populoso é aquele que tem, quando você vê a quantidade total de habitantes. E quando que um país é povoado? Quando você observa a quantidade de habitantes por área. Por exemplo, o Brasil, ele é um país populoso, porém ele não é povoado, porque existem alguns lugares onde não tem aglomeração de pessoas, tá? Então, essa é a diferença. Na 2, pediu para fazer uma pesquisa sobre as taxas de natalidade e de mortalidade aqui em Campos. Então, eu achei do IBGE
A última pesquisa foi em 2017. Taxa de mortalidade 13,74 por 1.000 habitantes. Lembra aquela continha que a gente fez? Que a gente aprendeu a calcular? Que a gente pegava o número de óbitos, pegava o número total de habitantes e pegava por 1.000 habitantes, aquela continha. Campos ficou nesse lugar no ranking nacional, tá? Então, está num bom lugar. Nascimentos em Campos, em 2017, nasceram quantas pessoas? 7.498 nascidos vivos. E ele ocupou o 42º lugar no ranking nacional, tá? Na terceira questão, que fatores contribuem para aumentar a expectativa de vida da população? Expectativa de vida, o que faz as pessoas viverem mais, né? Teve um tempo que a taxa de expectativa de vida do brasileiro era 60 e poucos anos, aí depois aumentou para 70, e agora aumentou para 80, tá? O que faz isso, faz essa expectativa de vida aumentar? Tá aqui, ó. As pessoas tendo acesso a saneamento básico, medicamentos, vacinas, cirurgias e as pessoas adotando hábitos saudáveis de higiene, né? As pessoas tiveram mais acesso, então isso faz com que as pessoas prolonguem mais a sua vida. Na 4, cite os motivos pelos quais as pessoas deixam o local onde vivem para morar em outro país ou outro estado. O que faz as pessoas migrarem, né? Ou imigrarem de um lugar para o outro? O que causa? Ó, falta de trabalho, falta de moradia, falta de alimentação ou alimentação escassa. A saúde, quando está um local onde não tem como cuidar da saúde. Educação, local onde não tem escolas. E fora os fenômenos naturais, né, como seca, frio extremo, terremotos e furacões, que também fazem as pessoas migrarem de um lugar para o outro, tá? Aqui no encerramento pede para fazer um cartaz. A gente não tem como fazer junto, então aqui a gente está encerrando o nosso livrinho de geografia. Espero que tenha ajudado, que vocês consigam, eu confio em vocês e fiquem de olho que nós vamos ter algumas modificações mais para frente um pouquinho, tá? Então fica ligado, presta atenção nas correções, bota tudo em dia, não fique atrasado, ok? Um beijo e fique com Deus.